Olá, seja bem-vinda ao Mesa de Costura. Aqui eu falo sobre como aprender a costurar bolsas na máquina doméstica com acabamento perfeito. Eu me chamo Dri Novaes e o tema do episódio de hoje é modelagem box. E para quem é essa aula? Essa aula é para quem quer aprender a fazer a sua própria modelagem ou está tendo dificuldade em criar a própria modelagem, tem que estar recorrendo sempre a algum tutorial que te dê especificamente todas as medidas que tu precisa para criar as tuas peças, ou também para quem ainda nem começou a costurar, mas se interessa por esse ramo da costura e quer começar a aprender a costurar suas próprias bolsas. E nessa aula eu vou te mostrar um passo a passo simples do que muitas vezes parece ser um bicho de 7 cabeças. Eu vou te mostrar um passo a passo simples de como você alcança esse objetivo de criar as suas próprias modelagens. E esse passo a passo, ele é para tudo, né? Você vai conseguir fazer qualquer tamanho de modelagem com ele, certo? Mas o que essa aula não é que ela não é um tutorial. Eu não vou te ensinar aqui a fazer mais uma peça de costura que no fim das contas você vai conseguir, de repente, até conseguir replicar, mas vai continuar tendo dificuldades. Não é esse o objetivo dessa aula, certo? Então, para começar, como eu sei que muitas nem sabem o que é modelagem box, eu vou te dizer o que é a modelagem box, certo? A modelagem box, ela é um tipo básico, é um tipo de modelagem básico da costura. E por básico, eu quero dizer uma modelagem que ela vem primeiro, digamos assim. É uma forma mais simples de alcançar objetivos que a gente também consegue alcançar fazendo modelagens mais complexas. E esse tipo de modelagem tem uma coisa muito interessante que o resultado dela, muitas vezes, é apenas um retângulo. Digamos, esse retângulo aqui, esse pedaço de cartolina, é uma modelagem para uma peça como essa aqui, que é um estojo. Na verdade, é exatamente isso. Essa é a modelagem desse estojo aqui. Então, é muito interessante dominar esse tipo de coisa. Além disso, a gente também pode acabar tendo como resultado moldes um pouquinho mais complexos, mas que no fim tu acaba percebendo que não tem nada de difícil. Que são esses já com as reentrâncias, já com os cortes todos prontos, para que a gente não tenha que ficar fazendo corte lá no momento da costura da tua peça. Mas, além disso, uma outra característica da modelagem box é que ela tem esse formato, assim, que se assemelha ao de uma caixa. Por isso, o nome box. Ela sempre vai ter esse estilo de ter esses 4 cantos aqui, como se fosse uma caixinha mesmo, né? Essa daqui, no caso, eu gosto de deixar de um jeito que fique mais assim, mas ela tem esse formato mais quadradinho, como se fosse um retângulo com profundidade. Então a gente trabalha com algumas medidas e consegue esse resultado. Outro ponto interessante que é como ela é semelhante a uma caixa, assim como as caixas variam de tamanho, a gente consegue variar ela de tamanho com facilidade. Basta seguir o padrão que já está presente na modelagem. Além disso, a modelagem box, ela não é só esse tipo aqui, que segue esse formato e tudo mais. Na modelagem box, a gente tem pelo menos umas 3 variações que seguem, digamos assim, aquele padrão, esse padrão de criar uma espécie de caixa, mas que variam onde é que a gente vai colocar ali a profundidade, onde é que a gente vai, qual o tamanho que vai ser a abertura e qual o formato exato que vai ter aquela caixa. Assim como a gente consegue fazer caixas completamente retas, retangulares e tudo mais, na
Com a modelagem box, a gente também consegue fazer aquelas que são mais estilo trapézio, que embaixo é maior e em cima um pouco menor. Também dá para fazer isso. Mas aqui nessa aula hoje, para não confundir ninguém, a gente vai focar nesse tipo mais clássico de modelagem box, que é esse daqui, que te dá esse resultado de uma peça mais retangular mesmo, mais quadradinha. Isso até quadrada, dependendo do tamanho que tu queira a tua peça, certo? Então, é basicamente isso que é a modelagem box. Mas ainda existem algumas outras razões para ela ser tão interessante de tu aprender e de tu dominar mesmo ao ponto de criar todas as tuas sozinho. Primeiro, é que quando você sabe como criar a tua modelagem, você consegue fazer um estojo, consegue fazer uma nécessaire usando o mesmo tipo de modelagem e mudando apenas as medidas. Você consegue fazer uma bolsa de mão, como essa daqui, que também é na modelagem box, só mudou as medidas. Aqui eu estou até costurando uma mochila que está sendo feita com a modelagem box. Então, dá para fazer uma variedade de tipos de bolsas, e se você dominar esse tipo de modelagem. E por que eu digo isso? Porque nem sempre tu vai conseguir encontrar um tutorial exatamente com o formato e tamanho de bolsa que tu queres fazer. Então, se tu aprende a criar a tua própria modelagem, vai ter mais liberdade e vai ficar mais independente em relação a esses tutoriais da vida. A segunda razão, e que não é tão evidente pra gente, é que quando tu sabe fazer a modelagem, quando tu domina isso, fica mais fácil de ter um bom resultado, de ter um acabamento realmente bom e perfeito, né? Quando a gente pega os tutoriais ou pega as medidas de outra pessoa, pode ser que tenha algum erro, pode ser que tenha algum defeito nessas medidas e a gente não vai saber explicar, não vai saber por quê. Principalmente problemas de encaixe, e quando tudo não encaixa bem, tem uma dificuldade. Principalmente quando se trata da caixa de leite. A caixa de leite é aquela coisa que quando tu vai fechar, quando tu vai costurar, e ela basicamente é o que dá a estrutura geral para a peça que acompanha esse tipo de modelagem. Se ela não encaixar direito, vai ficar torto. Não vai ficar com esse formato específico, pode ficar aqui mais largo, embaixo mais estreito, não vai ficar tudo retinho, e isso prejudica o final da tua peça. E aí você pode estar achando que só consegue fazer isso quem já tem muita prática na costura, ou que já sabe muito da costura, já teve uma história ali com a costura. Mas eu te digo que isso não é verdade. Eu tenho um exemplo, primeiro comigo mesma, que não passei tanto tempo assim exercitando a costura para poder chegar a esse ponto. E também tenho uma aluna no projeto Aprendendo Costura que ela inclusive me assustou. Por quê? Poucas semanas dentro do projeto, aprendendo a costurar, ela não sabia nada, ela saiu do zero, não tinha nem máquina, comprou a máquina na mesma sequência que comprou o curso, e ela já começou, depois de ver o passo a passo de como criar a modelagem box, ela já começou a criar vários tipos de formatos de peças e vendeu, inclusive, seguindo essa base da modelagem box. Ela fez estojo, fez nécessaire, fez bolsas parecidas com essa bolsa de mão, mas bolsas específicas para carregar chuteira, para carregar garrafas térmicas, para carregar ferramenta. Conforme as pessoas pediam, ela foi ajustando a modelagem e conseguiu fazer várias peças. Então, ela estava saindo do zero mesmo. Ela ainda não tinha nem prática com a costura, nenhuma, né? Ela começou o curso ao mesmo tempo que recebeu a máquina de costura dela. Então, se ela conseguiu, por que você não vai conseguir? O passo a passo é realmente simples e você vai ver no final dessa aula que é possível, que é só deixar
conforme você aprende esse passo de construir a tua modelagem, a tua imaginação vai começar a fluir e as bolsas que você vê que se encaixam nesse formato, nesse formato de ter uma coisa mais retangular ou mais quadrada, você vai acabar conseguindo criar as tuas peças. Enfim, e antes da gente começar o nosso passo a passo propriamente, o que é que acontece se tu não aprender a fazer a tua própria modelagem? O que acontece é que você vai ficar o tempo todo refém dos tutoriais. Como eu te falei, aqueles tutoriais que eles te entregam uma coisa, mas ele te enche de dúvida também, porque se tu tiver dificuldade no caminho, se tiver dificuldade com uma outra medida que de repente esteja irregular, você vai ter um acabamento ruim e não vai saber o porquê. Você vai ter dificuldade em fazer outras peças e não vai saber porquê. Então, não adianta pegar uma coisa que é mais superficial e que te resolve um problema ali imediato, mas não saber resolver, não saber nem como prever os problemas ou replicar aquilo. E eu vou te dizer, mesmo que você ache que criar uma modelagem é algo muito complexo, muito difícil, como eu já te mostrei aqui, a modelagem box, dependendo do que você queira, ela pode ser apenas um retângulo. Principalmente quando você vai trabalhar com peças desse estilo simples, que não tem bolsos, que não tem nada de muito exagerado, que não tem nada que você precisa aplicar aqui na parte externa. Você pode muito bem trabalhar apenas com um retângulo. Então não tem dificuldade. Seguindo o passo a passo, que inclusive são apenas 4 passos que eu vou te mostrar aqui, você vai conseguir criar sim a sua modelagem sem dificuldade. E para entrar ali no nosso assunto de criar a nossa modelagem, uma das primeiras coisas que eu percebo que as pessoas erram bastante ou que elas deixam de dar atenção, e inclusive eu deixei de dar atenção por um período aí, quando comecei a aprender a costurar, é a margem de costura. É não considerar que a margem de costura é importante e que ela vai influenciar tanto no resultado das tuas medidas finais, quanto no tamanho da tua caixa de leite. Entende? Então, eu já te dou esse alerta para que você fique ciente de que é importante, um ponto muito importante e relevante de a gente dar atenção são as margens de costura. E agora, para que a gente veja aqui o nosso passo a passo, eu vou passar para um quadrozinho para a gente desenhar e eu te mostrar exatamente como fazer todos esses passos e chegar no teu resultado final, certo? E antes de que a gente comece, eu preciso te dizer, a modelagem box, ela tem por base um retângulo que trabalha junto com o que a gente chama de caixas de leite. Eu já falei muito de caixa de leite aqui, mas eu não te disse exatamente o que é. As caixas de leite, elas são espécies de retângulos ou quadrados que a gente corta ali na modelagem para dar profundidade, para fazer, e profundidade, eu quero dizer, é isso aqui. Dependendo do tipo de modelagem, essa profundidade ela vai ser dada só no fundo, mas na modelagem box, a nossa profundidade ela fica nas laterais. Então, ela determina a altura da nossa peça, certo? Ela vai determinar a altura da nossa peça. Então, a caixa de leite é isso aqui. E para completar, existem 3 medidas importantes aqui de a gente ter atenção quando se trata não só da modelagem box, mas das modelagens de bolsa em si. São 3 medidas importantes, que eu chamo de medidas de referência, né? Essas medidas são as medidas que tu quer ter no final da tua peça, ok? Então, não é a medida que a gente vai precisar ali para o molde propriamente, mas é a medida que tu vai querer ter. Por exemplo, esse estojo aqui, ele tem 10 centímetros de altura, isso aqui é a altura dele. Ele tem 22 centímetros de largura aqui e ele tem 7 centímetros de profundidade.
Essas são as medidas importantes para essas que a gente tenha atenção nas peças para quando a gente vai criar uma modelagem, certo? Não só para modelagem box, e aí já fica a dica, não serve só para modelagem box. Então a gente tem que ter atenção com a altura, largura e profundidade. Agora a gente vai aqui para o quadrinho para a gente ver cada um dos passos para alcançar essa modelagem box perfeita e que encaixa perfeitamente e que você vai conseguir replicar a todo momento, em qualquer peça e qualquer tamanho de peça que você queira. O primeiro passo para que a gente crie a nossa modelagem é ter as medidas de referência. E as medidas de referência são aquelas que eu já acabei de te falar aqui. Para todas as modelagens, a gente vai precisar dessas medidas de referência, que são a altura, a largura e a profundidade que você quer para aquela peça. No caso da modelagem box, a profundidade ela vai estar tanto na parte de baixo quanto na de cima. Ela vai acompanhar e vai ter essa mesma profundidade, certo? Então, como é que eu chego a essas medidas? Tudo depende do tamanho da bolsa que você vai querer. Aqui, por exemplo, como eu falei para vocês já do estojo, mas uma nécessaire. Qual seria a altura ideal para uma nécessaire? Eu costumo fazer nécessaires com 14 ou 15 centímetros de altura. Isso para nécessaires grandes, né? Então, a altura que eu gostaria para minha nécessaire aqui seria de 14 centímetros. E como eu falei, essa medida aqui é a medida que você quer que a bolsa tenha no final. É a medida que você quer que ela tenha quando você finalizar ela, ok? A largura da minha nécessaire também pode variar, mas eu costumo trabalhar com uma largura entre 20 e 22 centímetros. Vou colocar aqui 21 centímetros, que fica no meio dessas duas medidas. E na profundidade, eu sigo a mesma profundidade que eu uso no estojo. Ou às vezes aumento um pouquinho mais, só para ela ficar mais equilibrada. Então aqui eu colocaria 8 centímetros. 8 centímetros de profundidade, ok? Essas são as nossas medidas de referência. E como eu falei para vocês, elas são adequadas para uma nécessaire. Mas aí também tem a coisa interessante da modelagem box, é que ela não se encaixa só com uma nécessaire. As medidas de uma nécessaire podem muito bem ser uma bolsa transversal, dependendo de você colocar alça ou não, de fazer a adaptação necessária ou não, certo? Mas tá, vamos focar aqui no nosso primeiro passo. E esse é o nosso primeiro passo, ter as medidas de referência. A gente já tem aqui as medidas de referência, que são 14 de altura, 21 de largura e 8 de profundidade. Nós vamos passar agora para o segundo passo. E o nosso segundo passo aqui, ele já é mais mão na massa, que é encontrar a largura do painel que a gente vai precisar para criar essa nécessaire que a gente já tem as referências, né? Então, para achar a largura total do painel, esse é o nosso passo 2, certo? Para achar essa largura final, que eu vou colocar como L aqui, eu vou precisar de uma continha muito simples, que é basicamente a largura que eu quero para minha bolsa, que eu vou colocar como largue, mais
a altura que eu quero para ela. É essa continha que tu vai precisar fazer para saber a tua largura total, certo? Então, para nossa aqui, as nossas medidas de referência são ali largura de 21 mais uma altura de 14 centímetros. O meu resultado aqui, eu vou precisar de uma largura total de 35 centímetros para fazer essa minha modelagem. Tá vendo que legal? A gente já chegou em uma medida e não fez quase nada. O terceiro passo, que talvez seja o mais complexo, mas nem por isso é impossível, é achar o comprimento. O comprimento desse teu painel para a tua modelagem box. E aqui eu quero te lembrar, como eu te falei no início, a modelagem box, ela tem como parâmetro esse retângulo, né, principal, que aí tu decide ou não, que tu decide cortar as caixas de leite previamente ou não. Então, com essas duas medidas, eu já tenho o básico para fazer a minha modelagem, certo? Mas sim, vamos tentar entender como é que eu descubro aqui o meu comprimento, tá? Uma outra característica da modelagem box é que ela vai pegar toda a volta da peça. Então, eu tenho aqui, digamos, uma peça que foi feita com o estilo de modelagem box, certo? E eu vou precisar de apenas um painel para fazer todos os lados. Eu vou fazer a parte superior, eu vou fazer... Deixa eu mostrar aqui no estojo, fica mais fácil. Toda essa parte aqui, desde a parte superior, a frente, o fundo e o outro lado, além das laterais, tudo isso vai estar aqui nesse retângulo. Então, o que eu considero para calcular o meu comprimento? Eu calculo 2 vezes. Aqui entra uma multiplicação simples, mas é 2 vezes a minha profundidade, porque eu vou ter ela 2 vezes aqui, uma na parte superior, outra na inferior, e 2 vezes a minha altura. É isso que eu vou precisar. Desculpa, a minha caneta tá falhando. Mas é isso que eu vou precisar para calcular o meu comprimento. Então, vamos calcular aqui do nosso, que é 2 vezes a profundidade. A minha profundidade é 8. 2 vezes 8 é 16. Então, 2 vezes 8 é 16. Vou colocar aqui embaixo 16. 16 mais. 2 vezes a altura. A minha altura é 14. 2 vezes 14 é igual a 28. 16 mais 28 é igual a 44 centímetros. Pronto. Com esses 2 passos, nós já conseguimos formar o retângulo que vai criar o nosso painel de modelagem. E o nosso resultado, eu vou colocar aqui em cima, é de 35 centímetros por 44 centímetros, certo?
Mas eu ainda tenho um terceiro passo, mas eu ainda tenho um quarto passo para concluir. Como eu falei para vocês, não dá para fazer a modelagem box sem a caixa de leite. Uma coisa só acontece com a outra. Então, o nosso quarto passo é achar a medida de referência da nossa caixa de leite. E aqui eu ressalto a palavra referência, porque é realmente apenas uma referência para a medida que a gente vai precisar para realmente fazer essa modelagem. Então, qual é o cálculo que eu preciso fazer para achar essa medida de referência? Que é o quarto passo, são as medidas de referência para a caixa de leite. Esse daqui é muito simples. Para achar essa medida de referência, eu preciso de metade, como se eu fosse dividir por 2, a minha altura. Então, a altura que eu defini aqui para minha necessaire era de 14 centímetros, então a medida de referência dessa minha caixa de leite, ela vai ser de 7. E aqui vem a premissa de que a caixa de leite quase sempre é quadrada, mas isso não é uma regra e isso não vai acontecer na hora que a gente for fazer o corte. Mas na medida de referência, a gente tem aqui um quadrado, então seria de 7 centímetros por 7 centímetros, certo? Essa é a nossa medida de referência, que eu vou colocar aqui embaixo, 7 centímetros por 7 centímetros. Pronto. Aqui eu já consegui descobrir, nesses 4 passos, todas as informações importantes para que eu crie a minha modelagem. Mas como é que eu vou fazer para criar essa modelagem? O primeiro é que eu tenho essa medida aqui de 35 por 44 centímetros, mas como eu falei para vocês lá quando eu ressaltei o erro comum de as pessoas cometerem quando criam esse tipo de modelagem, é que elas não consideram a margem de costura. E aqui a gente vai considerar a margem de costura, então nós vamos adicionar essa margem de costura aqui. Essas medidas adicionadas à margem de costura vai ficar como 35 centímetros mais 2 centímetros de margem de costura é igual a 37 centímetros. 44 mais 2 centímetros de margem de costura, 2 centímetros por quê? Aqui eu tenho um retângulo, né? Aqui seria os 35, eu vou precisar adicionar a margem aqui e aqui. Então, considerando que a minha margem seja de 1 centímetro, e eu aconselho vocês firmemente a trabalhar sempre com essa margem de 1 centímetro, quando eu aumentar a minha margem, eu vou ter os 37 centímetros. Os 37 centímetros para largura do meu painel, certo? E a mesma coisa para o meu comprimento. Eu vou considerar 1 centímetro a mais para cada lado e por isso eu vou ter 46 centímetros de largura, de comprimento, aliás, para esse meu painel. Então, o meu painel, digamos aqui, eu vou pegar, vou colocar aqui de lado o meu quadro e vou pegar essa folha 4 como referência. Vamos fingir que aqui tem 35 centímetros, ou melhor, que aqui tem 37 centímetros por 46 centímetros, certo? Essa foi a medida que a gente encontrou para criar a nossa necessaire. O que é que eu vou fazer aqui para cortar as minhas caixas de leite? E agora que eu já considerei a margem de costura, como é que eu vou cortar essas minhas caixas de leite? A primeira opção é você trabalhar
com o painel inteiro, então eu não vou cortar nada, eu já tenho aqui a minha modelagem, como eu mostrei para vocês a modelagem do estojo, é uma modelagem inteira, mas depois que eu tiver feito toda a aplicação do zíper, essa minha modelagem, ela vai virar um túnel, ela vai virar mais ou menos isso aqui. Essas duas pontas vão estar unidas e eu vou ter esse túnel. Com esse túnel, eu vou organizar ele aqui e vou passar uma costura de 1 centímetro em cada, com uma margem de 1 centímetro em cada lado para fechar tudo isso, certo? Considerando que aqui fosse o zíper. Eu vou fechar aqui e reduzir 1 centímetro de cada lado. Quando eu faço isso, e depois, só depois de ter feito essa costura, né, é que eu vou cortar a minha caixa de leite. E nesse caso, vou apenas usar a medida de referência. Por quê? Porque aqui eu já tirei 1 centímetro, né? Eu reduzi aqui 1 centímetro dessa margem, aqui é a costura, certo? Então, quando eu for cortar a minha caixa de leite, que antes era de 7 por 7 centímetros, eu não vou poder fazer uma medida de 7 por 7 centímetros, porque eu já descartei aqui 1 centímetro. Então, como é que vai ser, né? Qual é a regra aqui, Dri, para que eu tenha uma caixa de leite com um encaixe perfeito? E com a altura que eu quero no final, né? Porque você pode até conseguir um encaixe perfeito fazendo aqui, colocando aqui um quadrado e tal, e desconsiderando a margem de costura. Mas não vai ficar o tamanho que você queria, que você preveu ali nas medidas de referência. Então, para ter aquela altura específica, eu tenho que reduzir 1 centímetro das minhas medidas de referência. Então, o que era 7 por 7 centímetros, agora vai ser 6 por 6 centímetros, porque eu descartei esse 1 centímetro aqui. Então, eu vou fazer 6 por 6. Mas esses meus 6 por 6, ele vai ser a partir da costura, coloco 6 centímetros, e a partir da dobra. Então, seria 6 por 6 centímetros, que vão ser cortados dessa forma. E por que isso? Por que que eu vou fazer isso? Porque quando eu cortar aqui, né, descartar esse painel, eu vou abrir essa caixa de leite e a minha costura, ela vai ficar 1 centímetro adentro. E quando ela ficar 1 centímetro adentro, aí sim eu vou ter os meus 7 por 7 e vou ter no final a altura que eu queria, que seria de 14 centímetros. Para dar certo, para se encaixar, precisa ser dessa forma. Mas essa é a versão quando a gente trabalha com o painel inteiro. Agora, como é que eu vou fazer para cortar o meu painel antes de fazer qualquer coisa? Como é que eu vou fazer para ter um painel já pronto, com todas as caixas de leite, tudo ok, só para eu repassar para o tecido? Aqui, o que você vai fazer é ter esse painel pronto, com as medidas, ter esse painel pronto, com as medidas todas ok, como a gente viu ali, de 37 por 46. Você vai dobrar, né? Depois de já ter cortado, eu achei as medidas, eu cortei o papel, o painel principal. Então, eu vou dobrar ao meio, para ficar tudo certinho. Eu vou vir com essa ponta rente aqui ao meio. Com a outra também rente ao meio. E agora sim, eu vou fazer o corte das minhas caixas de leite. E essa minha caixa de leite, se a referência dela for de, digamos, 4 centímetros por 4 centímetros, que é o que cabe melhor aqui nessa minha folha A4. Se a minha referência for de 4 centímetros por 4 centímetros,
Quando eu quero preparar o meu painel, né? Isso aqui trabalhando com a modelagem em papel, eu venho e coloco o 4, mas aqui eu coloco 4, mas aqui eu reduzo 1 centímetro, então vou ficar 4 por 3 centímetros. Então, eu vou fazer esse desenho em todos os cantos. Só para recapitular, aqui é a dobra, certo? Então, eu vou aqui 4 por 3. Por que que eu faço esse 4 por 3? Porque aqui eu vou passar a minha costura logo. Então, depois de ter passado essa costura, a minha caixa de leite vai ter os 3 por 3 que ela devia ter. Pronto. Então, tendo feito esse desenho, eu descarto aqui, faço o corte, seguindo esse desenho, e descarto as caixas de leite. Para que eu tenha um molde já todo pronto. Esse tipo de molde aqui, em que eu quase que pode ser a tua escolha, né? Fazer o corte na modelagem antecipadamente. Mas o mais recomendado é que tu trabalhe com modelagem desse tipo quando tu vai colocar alguma característica diferente na tua peça, como um bolso, por exemplo. Quando eu tenho isso aqui já definido, então eu sei exatamente o tamanho do bolso que eu vou conseguir colocar aqui. E aí vai ser muito mais simples, porque o meu painel, ele já vai estar dessa forma, né? Ele já vai estar pronto, de uma modelagem boxe pronta. Então, no final, quando tu abrir o teu painel, o que tu vai ter aqui são 6 centímetros por 4 centímetros. Parece que não bate, mas bate porque nós vamos fazer a costura aqui. E aqui vai acabar tendo 3 centímetros. Então, quando fechar, vai encaixar perfeitamente os 6 centímetros, certo? E aqui fica uma dica final e muito importante. Você não vai querer ficar repetindo essa modelagem o tempo todo, ou tendo que fazer esse cálculo o tempo todo. É interessante saber esse cálculo? É, mas para que você faça ele uma vez para uma peça, e não que você fique fazendo ele toda vez que vai costurar. Então, minha recomendação é que você faça no papel e guarde. Guarda todas as referências, guarda inclusive o cálculo, faz o cálculo ali mesmo na cartolina, que já vai facilitar a tua vida até para lembrar, digamos, mais na frente, a como fazer esse cálculo, como que tu vai fazer ele de novo, vai que tu esquece, né? Então, tu já vai ter ali os 4 passos que tu deve seguir para fazer aquela modelagem. Bem, então é isso que eu tinha para dizer nessa aula e eu espero ter ajudado vocês. Por favor, compartilhem comigo as peças que vocês criarem ou, quem sabe, as modelagens que criarem a partir dessa aula. Eu vou ficar muito feliz de saber. E até a próxima!